Olá, este é mais um programa Conexão Mário Serra. Estou aqui em Rio das Ostras hoje com uma personalidade muito conhecida aqui, Carlos Augusto Baltazar. Uma satisfação para mim. Satisfação é nossa. Porque eu já vi vários dos programas e parabenizar a você e a toda a produção, porque são assim, uma oportunidade de poder falar para tantas pessoas e da nossa terra, da nossa Rio das Ostras, né, da união da serra com o mar. É verdade. E, Carlos Augusto, conta para mim sua história, como que iniciou, antes da política, o que você fazia? Eu moro aqui em Rio das Ostras desde 78. Meu pai, padaria, a terceira padaria da cidade. Éramos pouco mais de 5.000 habitantes e durante muito tempo padaria, depois depósito de gás, primeiro depósito de gás da cidade, com essa oportunidade de comércio e sempre buscando me entrosar com a sociedade. Aí estou na política esses anos todos. E você é nascido em qual cidade? Nascido em Campos, viemos para Rio das Ostras. E daqui, esse pedaço de terra aqui, daqui a gente não quer sair mais. E me fala quando você iniciou a sua carreira na política? E eu comecei antes, padaria, aí primeira associação de moradores. Os moradores do bairro Nova Aliança. Vimos que havia necessidade de nos unirmos para ter maior representatividade. Fui eleito presidente da Associação de Moradores e sabedor de que vontade de atender, de auxiliar sempre o próximo, mas passei a entender que o caminho da política é que você consegue atender o maior número de pessoas e fazer com que o local que a gente mora, o local que a gente ama, tenha os serviços públicos atendidos, na medida que há essa união e precisa de um representante, e aí me elegeram para representá-los. E como que era Rio das Ostras naquela época? Como que era a demanda da população? A demanda da população é, até hoje, água para a nossa Rio das Ostras, água encanada. Mas era uma luta total também, assim, uma busca por infraestrutura, por consolidação de melhor escolas, as escolas públicas, reforço das escolas públicas, questão da segurança, assuntos coletivos e até hoje, numa Rio das Ostras de 150 mil habitantes, continuamos a lutar, porque Rio das Ostras é um case diferenciado no Brasil. Rio das Ostras é a cidade que mais cresce e continua a crescer. Entende? Então, sempre os desafios vão acontecer e a união das pessoas é muito importante. E qual foi o seu primeiro cargo que disputou na política? Eu disputei como candidato a vice-prefeito, ainda era o município de Casimiro de Abreu. Fui candidato pelo MDB, sendo candidato a prefeito morador de Casimiro de Abreu, que era um fazendeiro, era o Figueiredo. E aí foi contagiante, à medida que mais eu conhecia pessoas envolvidas na política, sabedor de que quanto mais caminhos nós buscarmos, Rio de Janeiro, Brasília, a gente tem condição de melhorar a nossa cidade. E foi, primeiro, a vice-prefeito, aí lutamos pela emancipação, que foi a grande demonstração de união da cidade, porque todos que morávamos na cidade nos empenhamos muito, porque como um plebiscito precisa que o sim prevaleça sobre o não. Mas haviam também aqueles que não queriam ainda separar, que tinham receio de que daquele início, como o município fosse talvez um desafio a mais, né? Sim. Mas a grande maioria venceu e nos tornamos essa cidade que durante muitos anos esteve entre as primeiras no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, do estado do Rio de Janeiro. A cidade que nos apaixonamos. E você veio a prefeito, ganhou com que... Qual a data, você lembra? Foi em 2004, mas
Me tornei vereador em 93, a primeira eleição da emancipação, presidente da Câmara, 3 mandatos de vereador, durante 12 anos presidente da Câmara, e em 2004 foi a primeira candidatura a prefeito, graças a Deus e ao apoio da população, fomos vitoriosos. Depois, 2008, a prefeito novamente, 2014 a deputado estadual, 2016 a prefeito e 2020 a vereador. E você lembra qual foi a sua promessa de governo que você mais teve que ralar, suar para entregar? Olha, o maior desafio como gestor, assim, os compromissos de campanha, as promessas de campanha, como sempre foram da maioria, porque eu sempre primei pelo diálogo, pelo entendimento, pela busca da conciliação, mas o maior desafio foi a obra da duplicação da rodovia Amaral Peixoto. Porque nós já tínhamos um fluxo de veículos, o Rio das Ostras é cortado por uma via estadual de muito movimento, que é a Amaral Peixoto. E a duplicação se fazia necessária, como demonstrou depois, foi um grande acerto, mas assustava muito aos moradores e aos comerciantes. Poxa, vão ser 2 pistas, como é que a gente vai atravessar para ir de um lado ao outro? E aí foi uma dificuldade. Eu me recordo que a primeira reunião para falarmos sobre o projeto, para mostrarmos o projeto, que eu sempre fiz isso, sempre, todos os grandes projetos, sempre mostramos à sociedade primeiro, discutíamos para começar a acontecer. E aí foi aquele receio. Poxa, ninguém vai conseguir, você vai dividir a cidade. Mas era um projeto que já se fazia necessário, mostrou um acerto, e torço para que o mais rápido possível, mais um sonho nosso e mais uma luta minha, é que nós tenhamos a duplicação Rio das Ostras até Macaé, e é uma necessidade muito grande essa obra também. E como você vê atualmente o município, né, no desenvolvimento das áreas mais importantes aqui do serviço público? Eu tenho uma maneira de administrar, que é justamente conversarmos com a população, principalmente um orçamento participativo que foi teve muito sucesso, inclusive fomos premiados quando era prefeito. O que eu entendo é o seguinte: nós temos que criar, não existem ilhas de desenvolvimento. Você tem que criar no município onde a gente mora, aproveitando a característica, a peculiaridade de cada local para termos uma cidade mais aprazível. Vou citar exemplo. A Zona Especial de Negócios. Quando criamos a Zona Especial de Negócios, era justamente, não queríamos de maneira alguma que fosse um condomínio industrial, parque industrial. Como uma cidade que tem vocação turística de praia, vai ter uma bandeira industrial. Sempre vai ficar aquela controvérsia. Não, mas vai atrair indústrias, as indústrias vão prejudicar o nosso meio ambiente, nossas praias, nossas lagoas. Então, condomínio, a Zona Zen, que hoje em dia está sendo copiada por vários e vários prefeitos levando para suas cidades, é uma conciliação de empresas que são do ramo do petróleo, mas com outras empresas também de outras atividades, enfim, para que uma tenha seja o complemento da outra, e nós tenhamos ali, dentro daquele local, muito mais capacidade de negócios entre os que ali estão. E trouxemos a marca Alphaville na frente da Zona Especial de Negócios. Então, é muito gratificante quando você vê um condomínio que tem como meta ter o morador dentro de uma área de meio ambiente preservada, às margens de uma praia, em Rio das Ostras. Atravessou a estrada, tem a Zona Especial de Negócios. Então, é trabalho com respeito ao meio ambiente no local que é aprazível de morar. Planejado, né? Planejamento. Como também fizemos aqui quando atraímos o Viverde, que foi outro empreendimento e está um sucesso, mas que também deu uma qualidade de vida para o morador da cidade, opção de moradia.
questão da praia, a questão industrial, porque está perto ali de Macaé, do petróleo, e a questão também do interior, que é Cantagalo. Me perdoe que eu estou te atropelando, mas falar de Rio das Ostras é um amor, falar dessa cidade é um amor que vai contagiando cada vez mais, aí vai falando, porque essa cidade nasceu de fruto de amor por aqueles que ali moravam naquela época, né, no distrito, do segundo distrito de Casimiro de Abreu, que era Rio das Ostras, e até hoje o amor é que nos motiva a trabalhar pela cidade. Carlos Augusto, queria conversar até mais, mas oportunidades não irão faltar. Falar por essa cidade E a gente vê, você fala assim com muita propriedade, você deu uma aula aqui para mim de história sobre Rio das Ostras, já que eu sou moradora, mas eu não estou aqui há tantos anos assim, você é minhoca da terra daqui, né? Praticamente, mas essa cidade, o hino de Rio das Ostras é cidade de quem nasce e quem vem para ela. Você está há quantos anos em Rio das Ostras? 12 anos. Você faz parte de quase metade do tempo de vida da cidade. Então você, eu também estava sentindo, conversando com você também ama essa cidade como todos, essa cidade gostoso de Rio das Ostras. Rio das Ostras não tem dono. Rio das Ostras é de todos nós que fazemos para que ela seja melhor, é isso que a gente deseja. Então, muito obrigada por ter cedido seu tempo aqui para a gente, tá? Quero agradecer também quem está aqui acompanhando. A gente está encerrando esse bloco com Carlos Augusto e no outro bloco a gente vai voltar com outra personalidade de Rio das Ostras. Eu gostaria de agradecer você que está nos acompanhando. Esse foi o encerramento do nosso primeiro bloco Conexão Mar e Serra.